Bom dia, povo de Deus, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Passando aqui para desejar uma semana abençoada. Bora lá começar a semana ouvindo um pouco da palavra do Senhor. O tema de hoje, ela tem poder. Vamos falar sobre a língua, tá bom? E a língua é um órgão pequeno, mas com um poder gigantesco. Um poder de proceder bênção, mas também de proceder maldição. Lá em Salmo 141:3 diz assim: põe guarda, Senhor, na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Por quê? Porque a boca é a língua, né? Tem um poder gigantesco. Em Provérbios 18:21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, a morte, dependendo do que você falar, e a vida, dependendo do que você falar. Então, a língua, ela tem o poder de matar, de destruir, mas ela também tem o poder de trazer vida. E como temos usado esse pequeno órgão? Nós temos usado ele para a morte ou para a vida? Perdão. E o que acontece? Às vezes, muitas coisas acontecem na nossa vida porque abrimos a nossa boca para falar coisas ruins, reclamar, murmurar, questionar. Você já começa o seu dia murmurando, questionando. Olha, Miriam, irmã de Moisés, ela murmurou demais contra o seu irmão, porque ele casou com uma mulher cusita. Poxa, ela sabia o Deus que Moisés servia, ela sabia quem era Moisés. Mas como não agradou o coração dela, ela murmurou e questionou. E aí ela apareceu com lepra. Mas essa doença no corpo dela foi por causa da língua dela, porque ela só sabia reclamar e murmurar. E o que tem acontecido em nossas vidas? O que estamos colhendo? Você é aquela pessoa que começa a semana murmurando, questionando ao Senhor? Porque está chovendo, porque o sol está quente, porque é segunda-feira, porque tem que trabalhar. Você é essa pessoa que abre a sua boca só para murmurar? Ai, que hoje eu não estou bem, que eu não gosto do vizinho, eu não gosto de ciclano, não gostei da palavra, eu não gostei do louvor, só reclama. E aí? Como tem sido a sua vida? Porque a boca, ela tem o poder da morte, mas também tem o poder da vida. O que você tem chamado para você? O que você tem chamado? Vida ou morte? E a língua, ela tem o poder de ser verdadeira, mas também tem o poder de não ser verdadeira, né? Lembra de Ananias e Safira? Eles venderam uma propriedade, chegaram diante dos apóstolos e falaram uma mentira gigantesca. Eles venderam por um valor e falaram outro valor. E isso trouxe morte para eles, morte física. Porque eles mentiram para os apóstolos, mas mentiram também para o Espírito Santo. E você, melhor do que ninguém, sabe, como eu sei, que nós não conseguimos enganar o Espírito Santo. Ele nos conhece no profundo. Ele sabe se você tem abrido a sua boca para ser verdadeiro ou não. E isso nos traz morte espiritual. E muitas das vezes não conseguimos sentir a presença do Senhor porque a nossa boca, a nossa língua só fala mentira. Então você não tem sido verdadeiro. Então, se você quer ter vida e vida com Deus, vida abundante, seja verdadeiro. Abre a sua boca, use essa língua para ser verdadeiro. Tem verdades que às vezes vai nos trazer uma consequência, mas o Senhor vai olhar para nós e, poxa, meu filho falou a verdade. E aí vem o perdão, porque falamos a verdade. Então a gente é perdoado por ser verdadeiros. Então vamos usar melhor esse pequeno órgão
vamos falar a verdade, vamos trazer vida, vamos trazer cura, vamos levantar alguém, vamos estender as mãos, vamos ajudar, vamos dizer palavras positivas para as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos acordar ao Senhor e dizer que está tudo bem. Quando a gente começa o dia dizendo que está tudo bem, vai tudo bem. José, na Bíblia, olha, José, ele foi vendido pelos seus irmãos por causa de sonhos. E ele chegou, ele foi vendido para Faraó, chegou lá, gente, José sofreu e não foi pouco, e não foi um dia, foram anos. Mas ele sofreu, ele foi caluniado, ele foi para a prisão. Mas mesmo assim, José teve sabedoria ao falar, porque ele conhecia o Deus o qual ele servia. Então José teve sabedoria, quando ele abria a boca dele, ele tinha sabedoria ao falar. E o que aconteceu no decorrer da vida dele, no decorrer do tempo dele? José foi bem sucedido ao ponto de se tornar governador, ao ponto de ajudar todo o seu povo, todas as regiões que estavam passando por dificuldades, porque veio muita seca, muita fome. E José era muito inteligente, né? Então ele tinha muita intimidade com Deus. Então José era verdadeiro, porque ele sabia que se ele não fosse verdadeiro com o Senhor, isso não ia acontecer. Você abre a sua boca para falar coisas boas ou coisas ruins. Você abre a sua boca para questionar o Senhor pelo seu dia. Não, gente, abre a sua boca, começa a agradecer. Começa a trazer vida, começa a encorajar pessoas, começa a levantar pessoas. Aproveita a palavra de Deus, que tem tanta coisa boa para nós, para ajudar outras pessoas. Quantas pessoas estão caídas, quantas pessoas estão destruídas por causa de palavras. Quantas pessoas morrem por causa de palavras. Tem pessoas que têm morte física e morte espiritual por causa de palavras. Você já matou alguém por causa de palavras? Às vezes existem pessoas que saíram da presença do Senhor por causa de palavras. Não podemos abrir a nossa boca e usar esse pequeno órgão para destruir pessoas. Não podemos. O Senhor nos deu ela para abençoar, não para trazer ódio, destruição. Famílias estão sendo destruídas por causa de palavras. E a palavra do Senhor, ela traz vida e vida abundante. Vamos usar a palavra do Senhor em nosso favor. Comece a usar essa língua para trazer coisas boas. Pede o Senhor mesmo para colocar guarda, para vigiar a porta dos nossos lábios. Comece a profetizar na sua vida, mesmo que aos seus olhos, as circunstâncias, você fala assim, não estou enxergando, mas o Senhor já está trabalhando. Comece a ver, comece a profetizar. Comece a profetizar coisas boas, chama coisas boas para a sua vida. Pare de reclamar, pare de murmurar. Traz vida e não morte para a sua casa e nem para as pessoas que estão ao nosso redor. Use a língua para trazer vida. Quantas pessoas estão precisando de ouvir palavras positivas em meio ao caos, em meio à destruição? Quantas pessoas hoje estão com depressão por causa de palavras? Quantas pessoas estão distantes do Senhor por causa de palavras? Irmãos, vamos vigiar. Vamos colocar um guarda em nossa boca. Vamos pedir ao Senhor que, se for para destruir, que não deixe nós abrir as nossas bocas e usar a língua para destruir alguém.
Então comece a semana analisando a sua vida, começando a analisar o porquê, em qual favor você tem usado a sua língua, em favor da vida e em favor da morte. Eu quero usar em favor da vida porque eu não dormi. E o Senhor quer que eu use a minha boca, a minha língua para trazer vida para as outras pessoas. Que eu possa ser um canal de bênçãos através da minha vida para outras pessoas. Que eu possa usar a minha língua para ajudar outras pessoas. Até para me ajudar também. Então, que eu comece o meu dia e que você comece o seu dia avaliando. Você tem usado ela para a morte ou para a vida? Escolha para a vida. E que vocês tenham um bom dia.